Muitas pessoas, elas às vezes tendem a ficar se justificando demais, né? Naquilo que fazem. Ficam tão preocupadas com o que é que o outro vai pensar, com o que é que o outro vai dizer, que ficam se justificando, tentando se justificar demais. Na verdade, gente, o nosso justificador, aquele que nos justifica, é Deus. E a gente precisa confiar nesse Deus, que Ele nos justifica, tanto nas situações sociais da vida aqui que nós vivemos, quanto das situações espirituais, que muitas vezes o inimigo tenta nos acusar. Quantas pessoas hoje, elas estão sendo algozes de si mesmas, não é? Muitas pessoas que elas, na verdade, não se perdoam de alguma coisa que fizeram. São chamados algozes, carrascos de si mesmas ou de si mesmos. Então é bom que você fique observando, meu irmão e minha irmã, você que está vendo a gente agora e ouvindo a gente, sobre a acusação que existe no tribunal da tua consciência. Porque o principal tribunal é o da nossa consciência. E Paulo falou sobre isso quando ele disse assim: se a nossa consciência não nos acusa, então tenhamos paz com Deus. Mas se a pessoa fica se acusando e aceitando também que outras a acusem, aí ela não vai ter paz. Eu me lembro de um pastor chamado Jimmy Swaggart. Ele era um grande evangelista da década de 80 e muito assim visto em todo o mundo, né? As pessoas admiravam muito ele. Mas esse homem era humano e ele acabou caindo. Ele acabou se envolvendo no escândalo, na época sexual, e na época, depois de algum tempo, né, depois de 10 anos, ele se arrependeu e voltou a pregar novamente. Ele se arrependeu e ele veio aqui no Brasil. Só que quando ele chegou no estádio aqui do Brasil, eu acho que foi em Goiânia, quando ele pegou no microfone, o estádio inteiro começou a vaiá-lo. Parou e começou. As mesmas pessoas que o aplaudiam antes de saber, porque o ser humano é assim, né? Ele tem você, ele quer criar mito a seu respeito. E cria um mito a seu respeito. E criaram um mito dele. Parece que a gente está precisando de mito para acreditar no ser humano. Ao invés da gente acreditar no ser humano, a gente quer criar mitos. A gente está voltando à época da mitologia. E aí, na época, o pastor Jimmy Swaggart, ele esperou que todas as pessoas vaiassem. E ele disse assim, ele falou assim: é verdade, minha gente. Deus me perdoou, o Espírito Santo me perdoou, mas os crentes não me perdoam. Quer dizer, o fato de você errar não quer dizer que aquilo que você fala não é certo, não era de Deus, entende? Por exemplo, quantas pessoas continuariam acreditando nas palavras de Pedro depois que Pedro negou a Jesus? Poucas pessoas acreditariam. Mas o que o ser humano acha que o outro ele é perfeito. Não, ele não é perfeito. Você não é perfeita, minha irmã. Eu não sou perfeito. Se você conviver comigo, se você for andar comigo, você vai ver que eu não sou perfeito. Talvez você crie uma imagem a meu respeito, sabe, de uma pessoa: não, mas o pastor é assim, não, porque é assim. Mas se você for andar comigo, você vai ver que tem momentos que eu perco um pouco as estribeiras, que alguém chega para mim e me irrita, consegue me tirar do sério. Vai ter algum momento que eu não vou dar tanta atenção a alguém que precisa da minha atenção, ainda que não seja um pecado, mas a conduta diária da gente, nós somos humanos, gente. E é como humano que a gente deve se respeitar e que a gente deve valorizar o outro. Não deve julgar o outro por suas ações cotidianas e os seus erros. É por isso que o Senhor Jesus, como grande psicanalista que era e que é até hoje, o Senhor Jesus, como grande psicanalista, ele, depois que Pedro o negou, ele chamou Pedro para uma conversa no seu consultório, à beira do mar de Tiberíades. E ali à beira do mar de Tiberíades, o Senhor Jesus conversou com Pedro chamando Pedro de filho de Jonas 3 vezes. Simão, filho de Jonas, você me ama? E ele disse: Senhor, eu te amo. E ele falou de novo: Simão, filho de Jonas, você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele pergunta novamente: Simão, filho de Jonas, você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E se entristeceu. Porque Jesus chamou Pedro, filho de Jonas.
Jesus chamou Pedro filho de Jonas porque Pedro era humano, dizendo para ele: cara, você errou, cara, você me negou. Eu disse a você que você ia me negar. Você disse que não, mas eu disse que ia. Você é humano. Então, assim, não fique se condenando por isso, a ponto de me deixar, de me abandonar, ou de fazer como Judas fez. É como se Jesus estivesse dizendo isso a Pedro. Então, você que está me vendo e me ouvindo agora, talvez alguma coisa aconteceu com você. Você é filho de Jonas. Eu sou filho de Jonas. Quer dizer que eu sou humano. Eu tenho a minha humanidade. E na nossa humanidade, nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Nós não somos perfeitos, não, gente. O que a gente não deve fazer é a gente errar de forma deliberada. Você errar contra Deus, errar contra o próximo de forma deliberada. Ou seja, já querendo errar, entendeu? Mas precisamos entender que não somos perfeitos. E como não somos imperfeitos, podemos errar. Eu e você podemos errar. Agora, aquele que está de pé, olhe para que não caia. O cair é do homem e o levantar também é do homem. Você toma a sua providência e se levanta. Ao invés de se condenar, você se levanta. Ao invés de ficar se martirizando porque errou, passe a acertar, porque só erra quem está ali tentando acertar. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Para e pensa, coloca isso na sua vida no dia de hoje. Talvez você está com uma forte tendência a se acusar nesse dia. Talvez alguém colocou alguma coisa no seu coração e você está sofrendo uma autoacusação tão grande por alguma coisa que você fez. Saiba que Deus renovou o dia de hoje. O dia de hoje é novo. Ele já renovou tudo. Porque se Deus não renovar, ou se Deus não renovasse, o que seria de mim e o que seria de você? Então pare e pensa comigo nesse dia. Que Deus te abençoe ricamente e que essa palavra fique guardada, cravada na tábua do teu coração. Traz muitas águas na